luz de Deus, ela é fundamental para que manchas se revelem na nossa própria vida. Porque enquanto estas sujeiras elas não forem reveladas, isso nunca vai nos incomodar. Lembra muitos anos atrás, andando na rua, estava uma moça que ela estava com a blusa suja do passarinho, né? Que abençoou ela lá, premiou, né? Ela devia estar andando na rua. Aí o passarinho lá deu um prêmio a ela. E estava suja assim, o ombro assim para trás. E ela estava normalmente ali, esperando ali o ônibus no ponto. Devia estar indo para o trabalho, alguma coisa assim. Aí quando eu falei, moça, tá sujo aí. Quando ela olhou, ela ficou desesperada. Ai meu Deus, que agora estou atrasado para ir para o trabalho, não dá para voltar em casa, não sei o quê. Até então, ela não estava nem aí, porque ela não tinha visto a sujeira. A sujeira estava lá. Mas por não ter conhecimento dela, aquilo não a incomodava. Mas a partir do momento que ela viu, aquilo passou a incomodar. E é exatamente isso que acontece na vida de qualquer pessoa. Que muitas das vezes carregam sujeiras, mas que até então estão ocultas. Mas quando a luz de Deus chega, essa luz revela. E quando revela, aquilo traz um incômodo à pessoa. Um incômodo que leva aquela pessoa a querer se livrar daquela sujeira, a querer tirar aquela sujeira, a querer tirar aquela mancha. Esse é um homem chamado Zaqueu. Então diz aqui em Lucas, no capítulo 19. Vamos ler aqui do versículo 1 em diante, vamos entender aqui a história inteira. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu, ele tinha uma imagem ruim diante das pessoas. O texto diz que ele era rico. E nada contra alguém ser rico, desde que essa riqueza tenha sido conquistada de forma digna e honesta, que não era o caso de Zaqueu. As pessoas olhavam para a vida de Zaqueu, para a ostentação da vida dele, e obviamente que ficava nítido que o patrimônio que ele construiu e que exibia era completamente incompatível com aquilo que ele recebia. Zaqueu era um funcionário público, vamos dizer assim. Ele ficava responsável pela fiscalização de impostos que eram cobrados para o governo. E era o chefe desses fiscais. Público. Né? Nada muito semelhante, né, com o que acontece hoje. E a gente acaba vendo. Mas era um funcionário público que se fazia tirar vantagens do serviço público que prestava. Então, qual era a fama de Zaqueu? Alguém que cobrava além do que devia, alguém que cobrava, às vezes, 2 vezes a mesma dívida, e alguém que não repassava na sua totalidade para o governo aquilo que arrecadava e concentrava para si, tomava para si. Essa era a fama de Zaqueu. Tanto quando Jesus disse que ia na casa dele, as pessoas ficavam escandalizadas. Nossa, como Jesus pode ser hóspede na casa de um homem como esse? Porque as pessoas, elas não conseguiam naquele momento compreender o que Jesus faria na casa de um homem como Zaqueu. Mas Jesus disse, Zaqueu, eu vou na tua casa. E quando Jesus diz, eu vou na tua casa, qual é a intenção de Jesus? Eu quero ir aonde?
na sua intimidade. Porque a casa, ela representa a nossa intimidade. Quando Jesus fala, eu vou na tua casa, eu quero ir lá na tua intimidade. Eu não quero conversar com você aqui na rua não, Zaqueu. Eu quero ir lá na sua casa. Lá onde você mora, lá onde você vive. Eu quero visitar a sua intimidade, Zaqueu. E Jesus sabia a obra que faria na vida daquele homem. E aí diz aqui então, no versículo de número 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, isso já na casa dele, né? Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. É claro que a Bíblia não é exatamente uma narrativa onde todos os detalhes estão ali. E conta-se uma história, mas não os detalhes. Eu não sei quanto tempo que Jesus passou na casa de Zaqueu, qual foi a conversa, o que eles conversaram, quanto tempo que eles conversaram, mas o fato é que a presença, a luz de Cristo, fez com que Zaqueu reconhecesse as suas falhas e os seus erros. Ou seja, aquilo que para Zaqueu antes era algo absolutamente normal, agora passou a ser incômodo. Aquilo que ele sempre fazia com naturalidade, agora para ele é algo que lhe dói a consciência. É óbvio que de alguma forma, é claro que Zaqueu ele sabia que o que ele fazia era errado. Mas o engano do diabo está justamente nisso, de criar uma justificativa para que a pessoa se mantenha no pecado e no erro. Alguém que é desonesto vai dizer, não, eu sou porque os outros são. Alguém que sonega vai dizer, eu sonego porque os outros sonegam também. Não é? Uma vez, conversando com um amigo meu, num trabalho que eu tinha muitos anos atrás, e tinha chegado uma carta para ele lá no trabalho, que ele colocava o endereço do trabalho, de cobrança, né, de dívidas. E ele dizia assim uma frase que eu nunca esqueci. O Brasil deve, por que eu não posso dever também? É o que ele dizia sempre. Para justificar o erro. Para justificar o fato dele assumir dívidas e não honrar essas dívidas. Fazer compras e não pagar pelas compras. Então ele sempre dizia, o Brasil deve, por que eu não posso dever também? Então, na cabeça dele, aquilo fazia sentido. Então, todo aquele que está no erro, de alguma forma, ele tem algo na sua cabeça que faz sentido. Pode ser a coisa mais absurda, como essa frase. Se o Brasil deve, eu também posso dever. Mas na cabeça do sujeito aquilo faz sentido e aquilo é uma espécie de anestesia que impede que a consciência dele venha doer. Então, de certa forma, é óbvio que Zaqueu sabia que a sua atitude era desonesta, mas ele tinha dentro de si uma justificativa que fazia com que ele continuasse sendo desonesto, mas com consciência tranquila. Mas tudo isso acaba quando ele encontra Jesus. Ou seja, quando a luz de Deus ela chega, ela revela, ela mostra, ela expõe, e aquilo passa a incomodar. Incomodar de uma forma que impulsiona a pessoa a querer mudar, a querer ser diferente, a querer ser uma pessoa diferente. E quando uma mudança ela é realmente verdadeira, a pessoa ela não quer apenas ser diferente daqui para frente, mas de alguma forma ela quer reparar o erro do passado. E é essa a atitude de Zaqueu. Ele não quer ser apenas um novo Zaqueu, não. Daqui em diante eu vou ser uma nova pessoa. Não. Eu vou ser uma nova pessoa daqui para frente. Mas o que eu fiz lá atrás, eu tenho que reparar. Eu tenho que consertar. É óbvio que Zaqueu, certamente que não tinha ideia, ao longo dos anos, quantas pessoas ele tenha prejudicado, defraudado, sido desonesto. Mas quando ele fala, primeiro, no versículo de número 8, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Isso é um sintoma de peso de consciência.
aquilo que ele sempre fez e que nunca o incomodou, passou a incomodar pelo encontro que ele teve com Jesus. Então, olha, metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Que bom que se isso acontecesse nos dias de hoje. Né? Vamos restituir aos cofres públicos 4 vezes mais. E essa é uma oração que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar apenas indignado com as notícias que a gente ouve. A gente tem que orar. Meu Deus, queremos que Zaqueus apareça nos dias de hoje. Tendo essa mesma atitude. Então, quando ele fala, aquele que eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais, ele quer o quê? Reparar o que ele fez lá atrás. Então a pessoa, ela tem a vontade de querer ser outra pessoa daqui para frente, mas também ela se preocupa, de alguma forma, em reparar, em consertar, em indenizar, em fazer alguma coisa para minimizar os danos que ela fez lá atrás. Essa é a verdadeira mudança, esse é o verdadeiro arrependimento. Não é simplesmente alguém que só olha para frente para ser diferente daqui para lá. Não. O que eu fiz lá atrás? Quem eu machuquei? Quem eu ofendi? Quem eu prejudiquei? Quem foram essas pessoas? Eu vou lá. Vou pedir perdão, eu vou me desculpar, eu vou fazer alguma coisa para tentar reparar. É óbvio que a reparação completa é impossível. Mas dentro daquilo que é possível ser feito, dentro daquilo que está ao seu alcance, esse é o desejo da pessoa. E essa transformação, somente Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Essa transformação completa, essa transformação de caráter, essa transformação de pensamento, somente Jesus pode fazer. E é o que acontece com Zaqueu. Ele sai daquele encontro completamente restaurado. E o que Jesus disse? Depois que Zaqueu disse isso, depois que Zaqueu mostrou esse arrependimento, essa dor na consciência, depois que Zaqueu mostrou o interesse em reparar o seu passado e em fazer um futuro diferente, o que Jesus disse para ele no versículo 9? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação. Uma salvação que veio a partir de um arrependimento, do encontro com Cristo, a partir do desejo de ser diferente, a partir do desejo de reparar os danos do passado. Hoje veio a salvação a esta casa. E ele continua, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E isso nos dá uma ideia ainda maior do momento em que Zaqueu era uma pessoa que estava no caminho. Alguma coisa fez com que ele se perdesse, talvez seduzido pelo cargo, talvez seduzido pela facilidade de ter ali o dinheiro em suas mãos. Ele se perdeu, se corrompeu. Agora ele está voltando. Ele estava perdido, mas Jesus o encontrou. Então é esta mudança, é esta luta que é a luta de Jacó. A luta para se tornar um homem diferente. A luta para reparar os danos do seu passado. Vamos lá falar um pouco então do Jacó? Gênesis, abra lá sua Bíblia, no capítulo de número 25. Então Jacó era irmão de Esaú, irmão gêmeo, só que Esaú era o mais velho. Vamos ler aqui o 27 em diante. Gênesis 25, versículo 27. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça,
varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Então o pai era mais apegado a Esaú e a mãe mais apegado a Jacó. Então, o pai gostava mais de Esaú, a mãe gostava mais de Jacó. Vamos continuar lendo aqui. 29. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Então, o que é a primogenitura? É a característica daquele que é o filho mais velho. E o filho mais velho é aquele que vai herdar a liderança da família. O filho mais velho é aquele que vai dar continuidade ao trabalho do pai. O filho mais velho, pela própria lei, é aquele que herdar o dobro dos outros. Então, o filho mais velho é aquele que vai ter a liderança, é aquele que vai ter o controle. E você percebe que Jacó, por ser o filho mais novo, o desejo dele é ser Esaú, é ter o que tem Esaú. E aí, a Bíblia fala que Esaú era um homem de caça. Era o trabalho dele. E obviamente que Esaú não caçava só para si, mas também caçava para a família. Não é só ele que comia em casa. E depois de uma caça, o Esaú ele volta, obviamente, cansado e com fome. E aí ele vê o seu irmão Jacó preparando lá uma comida, né? Como dizia um amigo meu, o melhor tempero para a comida é a fome. Não é assim? Que quanto mais fome você tá, mais gostosa é aquela comida. Então, o Esaú, ele chega lá, faminto, cansado, vê lá o Jacó preparando lá uma comida, e ele chega para o irmão e pede: ô irmão, dá um pouco dessa comida aí, eu te vendo. Mas qual é o preço? A tua primogenitura. O que você espera de um irmão? Não, vem cá, irmão, divide aqui comigo. Né? Teu irmão está com fome, chegou cansado do trabalho com fome, você vai lá e divide. Dá um pouco para ele. Mas o Jacó ele se aproveita da necessidade do irmão. Porque a fome é uma necessidade. E é uma necessidade que você não pode deixar para depois. A fome é um tipo de necessidade que precisa ser suprida de imediato. Tem coisas que você precisa na vida, você pode deixar para amanhã, para o mês seguinte, para 2018, mas comer não, você não pode comer no ano que vem. A fome é um tipo de necessidade que exige urgência em ser suprido. E o Jacó se aproveita disso. Quando uma pessoa está enfrentando uma necessidade, às vezes a necessidade deixa a pessoa meio irracional. Porque a necessidade é tanta que ela não pensa às vezes no que está fazendo. E o que Jacó está fazendo? Se aproveitando da necessidade do irmão para tomar algo que é do irmão. Então, ele disse, no versículo de número 30, né? Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E no 31, então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. O jura-me hoje é o mesmo que alguém dizer para você: assina aqui e reconhece firma. É a mesma coisa. É a garantia de que você não pode voltar atrás. Você está me dizendo isso? Então assina aqui. Assina
e vamos reconhecer firma disso que você está dizendo. É o jura-me. A palavra antigamente tinha tanto peso como uma assinatura com firma reconhecida nos dias de hoje. Jura-me. Não basta só você me dar a palavra, você tem que jurar. Jura-me. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ou seja, para Jacó isso era absolutamente normal. Não era antiético, não era imoral, não era ilegal, para ele está tudo bem. Assim como muitas pessoas, às vezes, estabelecem negócios explorando a necessidade do outro. Alguém que está lá com um filho internado, precisando fazer uma operação, o pai não tem dinheiro, toma aqui meu carro pela metade do preço. Opa, fiz um bom negócio. Mas explorando a necessidade do outro. A necessidade faz a pessoa, às vezes, não pensar. E não é de hoje que eu ouço histórias de pessoas que, diante da necessidade, diante de um quadro de doença na família, se desfazem de um imóvel pela metade do preço, pela pressa, pela urgência, pela necessidade, pela doença de alguém que está morrendo. E sempre tem alguém para explorar a necessidade do outro. Esse é Jacó. E até então isso para ele é absolutamente normal. Para Jacó ele fez um bom negócio. Mesmo que ele tivesse que explorar a fome do irmão. E está tudo bem. Mas só que um dia isso vai lhe pesar a consciência. É essa a questão de Jacó. É essa a luta de Jacó. De tentar mudar, de ser diferente e de reparar o seu passado. E o tempo passa. E aqui em Gênesis 27, o Isaac, né, que é o pai do Esaú e do Jacó, Isaac, que é o filho de Abraão, ele já está numa certa idade. E quando o patriarca da família, de alguma forma, ele pressente a sua morte, ou quando esse patriarca ele já não tem mais condições de administrar a família e os negócios, ele passa para o filho mais velho, para o primogênito. E chega esse momento de Isaac. Vamos ler aqui Gênesis 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. Então, Isaac, sabendo que não ia durar muito tempo, chama o seu filho mais velho, Esaú, e diz, Esaú, eu quero aqui te abençoar. Então o pai ele fazia uma oração pelo filho, abençoando o filho, transferindo responsabilidades para o filho. Mas antes disso, o que ele pede? Meu filho, vai lá caçar alguma coisa, faz uma comida gostosa, traz aqui para a gente conversar, porque eu quero te abençoar antes que eu morra. E o Esaú foi. Foi lá fazer o que o pai mandou. Mas olha só o versículo 5. E Rebeca escutou, né, devia estar lá, eu não digo atrás da porta, né, atrás da tenda, né, devia estar lá ouvindo. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. A gente leu lá que a Rebeca amava Jacó, né? Então vamos lá, versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo,
traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então a mãe chega para o próprio filho e diz, filho, olha, teu pai vai abençoar teu irmão. Você tem que ir lá no lugar dele para você receber a benção. Ele foi lá caçar para fazer um guisado. Então traz lá 2 cabritos, eu mesmo aqui faço uma comida gostosa, e você leva lá para o teu pai e você vai se passar pelo teu irmão. Mas por quê? A gente leu aqui o quê? No versículo 1, que Jacó ele tinha um problema na visão, aonde ele não enxergava mais. Então, da mesma forma que Jacó se aproveitou da fragilidade do irmão, ele também vai se aproveitar da fragilidade do pai. E para ele tudo bem. Segunda vez. E para ele tudo bem. Se fosse qualquer pessoa, né, de Deus, falasse, que isso, mãe? Vou enganar papai? Que isso, mãe? Tudo bem que a senhora, né, tem autoridade sobre mim. Tudo bem que a senhora manda em mim. Tudo bem, mamãe. Mas tem um limite. Né? E a palavra diz, obedecer no Senhor. A obediência, ela não pode ir além do que diz a própria palavra. Ou seja, a obediência ao Pai não pode me fazer desobediente a Deus. Ô mamãe, vou fazer isso não, vou enganar papai, vou me passar pelo meu irmão. Mas o Jacó não, ele se empolga. É mesmo, mãe? Como é que eu faço então? Como é que eu faço para enganar então? Vamos lá. Porque o que eu quero é o quê? Eu quero tomar o que é do meu irmão. Eu quero ser o meu irmão. Eu quero ter o que ele tem. E aí começou lá o plano lá da mãe com o filho. E olha só. Versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Ou seja, ô mãe, você para enganar tem que enganar direito. Porque tem que fazer bem feito. Porque o Esaú ele é peludo, meu pai não enxerga. Ele vai pegar em mim e vai ver que eu não tenho pelo no braço. Aí vai dar errado. Então, se é para enganar, então me enganar direito. Né? Vamos fazer a coisa bem feita. Então, você percebe que na cabeça de Jacó, o problema não é mentir, mas é mentir de uma forma que a mentira não seja descoberta. Quer dizer, o temor dele não é de mentir, mas de mentir mal. De mentir de uma forma que o pai descubra. Então, na cabeça de muita gente é assim. O problema não é o pecado, mas é o pecado que alguém pode descobrir. Então eu não peco, não por temor, eu não peco porque eu tenho medo que alguém descubra. E Jacó está lá, fazendo lá um plano com a sua mãe, e o coitado de Esaú está lá, né, caçando alguma coisa para fazer comida para o pai. Versículo 13. E disse-lhe sua mãe, olha que coisa terrível, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz e vai e traze-nos. E foi. E tomou e trouxe a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois, tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Então pegou a roupa de gala de Esaú, botou no Jacó. 16. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Meu pai? E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Versículo 20. Então disse Isaque a seu filho,
como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então o pai já começa a desconfiar. Mas rápido assim? Tu já foi lá, já caçou, já voltou, já preparou a carne, já fez a comida, já está aqui. É rápido, hein? Ah, foi Deus que me abençoou. O cara coloca Deus no meio, não está nem aí. Foi Deus, e o pai está desconfiado. Versículo 21. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Porque, obviamente, eu tento imaginar aqui que o Jacó tentou meio que disfarçar a voz, né? É óbvio, né? Sei lá, aqui é o Esaú, né? E não adianta, pai e mãe, por mais que você tente enganar a voz, disfarçar, você pode enganar outro. Mas o pai e a mãe que está ali convivendo com você todo dia, aí o pai está desconfiado, só que o pai não vê. Então, é essa aposta de Jacó, se aproveitando da cegueira do próprio pai. E aí, então chega mais perto, vem cá, deixa eu te apalpar. Né? É a forma que a pessoa que não enxerga tem de enxergar, com o tato. E 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó. Porém, as mãos são as mãos de Esaú, porque ele tinha pego lá a pele do cabrito e forrou a mão e a parte do pescoço. 23. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro de suas vestes, e abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então, primeiro ele usou o tato, que é o que ele tinha, viu lá, braço peludo, pescoço peludo. Depois chamou para cheirar. E obviamente que ele estava com a roupa do Esaú, então o cheiro era do filho. Mas mesmo assim está meio desconfiado. Obviamente, né? 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então Jacó ele repete aquilo que Deus falou para o pai dele, Abraão, e a gente falou disso aqui essa semana, né? Da bênção de Abraão. E então ele abençoou o filho. Mesmo que ele tivesse confiado, na cabeça do pai, ele nunca ia imaginar que o filho iria enganá-lo daquela forma. Então, mesmo que ele percebesse na voz que parecia Jacó, ele ainda assim abençoou. Acreditou no que estava ouvindo ali. E abençoou. Deu a ele a bênção, deu a ele a autoridade, deu a ele os bens, então abençoou. E aí vem o Esaú, né? Versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o também, será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza
e tomou a tua bênção. Então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais, não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo, de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Então o Esaú fica desesperado, mas pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Não sobrou nada, o senhor deu tudo para ele, dei. E ele lamenta. E ele fala, puxa, meu irmão me enganou pela 2ª vez. Na cabeça de Jacó está tudo bem. Levei vantagem de novo. Me aproveitei da fraqueza do meu irmão que estava com fome, me aproveitei da fraqueza do meu pai que estava cego. Puxa, agora estou bem. Consegui o que eu queria, de ser o primogênito. Ou seja, ele alcança o objetivo dele na vida, mas à custa de trapaça, de mentira e de enganação. E até então tá tudo tranquilo, devia estar feliz da vida comemorando com a mãe. E aí, mãe, deu certo, papai não desconfiou não, né? Deu tudo certo. Né? Né? Olha, mãe, a senhora é boa de plano mesmo, hein? Nem imaginava que a senhora fosse boa nisso. Aí, mamãe, deu tudo certo. Papai me abençoou, me deu tudo. Né? E Esaú ficou lá, com o guisado dele lá, coitado. Então, é uma situação que não incomoda. Mas isso vai incomodar lá na frente. E isso vai pesar lá na frente. O resultado disso é que Esaú, com ódio do irmão, o ameaça de morte. E o Jacó ele tem que fugir. Ele acaba tendo que fugir e ele vai parar nas terras de Labão. E aí ele encontra lá um que é mais esperto que ele. Né? Que Labão lhe engana ele também várias vezes. E aí, né, todo esperto é esperto até encontrar um que é mais esperto que ele. E aí ele se dá mal. E aí nós vamos ver semana que vem essa continuação da história do Jacó, que tem que fugir do irmão, vai parar nas terras de Labão, e Labão passa a perna nele. Ó, quer casar com a minha filha, tem que trabalhar 7, aí trabalhou 7. Aí quando ele casou com a filha errada. Né? O Labão esperto, na hora do casamento, botou um véu na cabeça da filha mais velha, ele não viu. Aí acordou, tudo escuro, acordou no outro dia. Mas não é você que eu casei. Não, mas tu quer casar com a outra filha? Ah, então tem que trabalhar mais 7. Então ele passa a perna no irmão, depois o Labão passa a perna nele, e é assim a vida da pessoa que é desonesta. É assim a vida da pessoa desonesta. Ela toma de alguém e alguém toma dela. E aí a gente vai chegar lá nesse versículo aqui, que é o tema da Santa Ceia. Que é quando Jacó está lá diante do anjo. Ele fala, eu não te largo enquanto não me abençoares. O que Jacó queria é uma mudança de vida. Ele não queria ser mais aquele Jacó. E aí, no fim, ele vai se reconciliar com o irmão. No fim vai dar tudo certo, mas o preço que ele vai pagar para chegar até lá é um preço alto. Então essa luta pela mudança de vida é a luta de Jacó e é a luta de muitos. Então o que eu quero que você faça aqui hoje? Pastor, eu sou esse Jacó. Seja sincero para você mesmo. Mas eu quero mudar de vida. Eu não quero ser essa pessoa. Ou então, pastor, olha lá na minha casa, eu sou Esaú da história. Eu sou enganado. Tem um Jacó na minha família que sempre me passa a perna. Eu não sei se você é o Esaú ou se você é o Jacó, mas a questão toda é, nessa manhã de domingo, você tem a oportunidade de chegar diante de Deus e mudar a história. Quando a luz chega, quando a luz te ilumina, tudo muda na sua vida. Então eu quero que você entre em oração aqui hoje nesse sentido. Pastor, eu não sei se eu sou um ou sou o outro. Eu não conheço a vida aqui de ninguém. Mas a questão é, se você quer ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, uma pessoa diferente, somente Jesus pode fazer isso em você. Não adianta simplesmente uma força de vontade.
pode ser que em algum momento você não tenha força e acabe caindo de novo. O que a pessoa precisa, o que o ser humano precisa é de ter o encontro com Cristo, porque somente o encontro com Jesus produz uma transformação verdadeira e permanente. Amém?